gosto muito dos últimos 2 capítulos do Capital, livro primeiro, né? Eu vou explicar primeiro do que ele está falando, depois a gente vai ler o capítulo. Veja, o livro do Capital, né, o livro do Capital 1, ele está muito consciente de que ele está falando... Vamos lá, a gente já perdeu tempo demais com isso, vamos falar do tema. Então, a gente tem 2 capítulos que eu vou ler, o capítulo 24 e o capítulo 25, nessa elaboração aqui, nessa edição e tal, que é aquela famosa da Boitempo. Ela fala sobre 2 autores, um tal de Wakefield, que eu sei lá qual é o nome desse cara, eu só conheço esse cara através do Capital, né? E o outro é o Adam Smith, né? Para quem não sabe, o livro do Capital, ele se chama Crítica da Economia Política. Então, não é um livro no vácuo sobre a explicação das coisas, é um livro resposta, né? É um livro resposta, igual vídeo resposta, é um livro resposta. Então, é um livro resposta em relação ao desenvolvimento do pensamento britânico, especificamente, sobre o desenvolvimento do que é o capitalismo, né? Esse desenvolvimento. Os alvos principais dele, David Ricardo, Adam Smith, são personagens recorrentes e tal. E aqui nesse capítulo, por exemplo, ele está respondendo Adam Smith, especificamente, no capítulo 24, né? No 25, ele está respondendo um cara lá, que, como eu disse, Wakefield, sei lá das contas, né? Então, o que ele vai explicar é o seguinte, olha, na estrutura do capitalismo inglês, no desenvolvimento do capitalismo inglês, a galera, no caso, o Adam Smith, fala em acumulação primitiva. Teve gente que conseguiu, por algum motivo, guardar dinheiro, teve gente que não guardou dinheiro, e é por isso que as forças produtivas se desenvolvem, né? É quase uma geração de que, assim, né, as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, teve gente que conseguiu guardar, teve gente que não conseguiu guardar, e isso define o desenvolvimento do capitalismo inglês. Sempre fala inglês. Inglês. Sempre é bom, é importante falar inglês. Marx está falando de capitalismo inglês. Né? Ele está falando do desenvolvimento do capitalismo a partir do seu ápice, da Inglaterra. Então, ele está falando que a dimensão das transformações ela tem uma certa lógica interna, né? O capitalismo tem certas relações sociais que eles vão desenvolvendo, ele fala, ele menciona. Acho que aqui aparece, inclusive, nesse capítulo 24, se eu me lembro bem, aparece ele mencionando da Holanda, né, que a gente conversou no vídeo passado, como a fase anterior, o ápice do capitalismo antes da Inglaterra. E aí ele está falando especificamente o seguinte, olha, do jeito que o Adam Smith fala, parece fofo pra caralho, né? Parece que, assim, tem pessoas que sei lá, se deram bem, porque acaso, e aí teve acumulação de capital. Ele vai falar esse negócio de essa assim chamada, né? Porque quando ele tá falando assim chamada, é assim, do jeito que esses caras chamam, né? Essa coisa que eles chamam, parece que é assim, teve gente que acumula, tem gente que não acumula, porque a vida é assim. Mas aí ele vai dizer, não é assim, tá? Não é assim. Especificamente na Inglaterra, vou mostrar para vocês como é que foi todo o processo de acumulação. Aí ele vai contar sobre esses desenvolvimentos específicos organizados pelo Estado, com muita violência, relacionado a leis que mudam a forma de atividade, que força as pessoas a se tornarem trabalho assalariado, que tinha trabalho assalariado independente dessas coisas, tinha, mas a escala é construída a partir de uma formação que é trabalhada a partir da violência. Por exemplo, na Inglaterra, especificamente, boa parte da propriedade privada que as pessoas vão ter foi gerada por causa do protestantismo inglês, que criou uma religião própria e simplesmente expropriou todo o território que era da Igreja Católica e entregou de mão beijada para os amigos do rei, né? Então, ele vai dar esses vários exemplos, né? Esses vários exemplos, dos quais o cercamento é só um deles, né? Porque as pessoas às vezes pegam, então quer dizer que o Marx diz que nasceu o capitalismo na Inglaterra por causa dos cercamentos. Não, ele não diz isso, tem um capítulo inteiro que a gente vai ler agora para mostrar que ele não disse isso. Tem muito mais, os cercamentos acontecem, eles são reais, e Marx nunca disse que é por causa dos cercamentos isoladamente que saiu a mão de obra livre, né? Ele está dizendo que houve vários fenômenos na Inglaterra que impulsionam, né, esse fenômeno dentro da Inglaterra. E no capítulo 25, que é o último capítulo, ele vai falar, olha, e tem um camarada, né, esse Wakefield, esse cara aí, ele é um economista, né, tá inserido dentro da tradição da economia política, ele está dizendo o seguinte, olha só, mas tem uma situação excepcional nas colônias inglesas. Nas colônias inglesas, quando você mandava mão de obra para lá, que lá a gente tem um sistema
nos Estados Unidos eu sei, eu conheço melhor, né? Na Áustria eu não, ou na Austrália eu não estudei direito. Mas na colônia britânica você tinha um processo de semi-servidão, que era o seguinte: você ia para lá, e aí você trabalhava na terra de alguém a troco de porra nenhuma, e ficava lá durante um tempo para poder morar, dormir e tal, etc. E aí isso tinha prazo, né? Não era uma servidão eterna, era uma servidão com prazo. Esse sistema de servidão vai gerar essa mão de obra depois que está desprovida de terra. Aí o Wakefield diz, aí o Marx vai dizer, olha, é exatamente o que esse cara está falando. Na prática, esse bando de pessoas que podem trabalhar em terra infinita lá, tem terra infinita para eles, eles não vão virar mão de obra assalariada. Então, o que acontece é se força a mão de obra a virar assalariada. É isso que ele vai retratar, né, da colônia inglesa e da colônia inglesa, da colônia americana e da colônia australiana, tá? Então é sobre esses temas que a gente vai ler agora, tá bom? Mas o que eu quero antes antecipar é o seguinte: eu tenho um objetivo, eu quero formar pessoas que têm simpatia pelo marxismo, que as pessoas que têm simpatia pelo marxismo não tenham só simpatia, que elas entendam um pouco melhor sobre o que elas estão falando, né? Então, sobre a assim chamada acumulação primitiva, se bem que eu posso ler não, aí eu não vou poder, não vai dar. Não, é isso mesmo, vou lá para a página. Assim chamada acumulação primitiva de capital, então aqui ele vai falar, olha, o Adam Smith fala como se fosse uma coisa super tranquila, né? Como se fosse simplesmente uns sobram, outros faltam. Não foi assim. Então, esse capítulo é sobre isso, tá? Então, olha só, o segredo da acumulação primitiva. Vimos como o dinheiro é transformado em capital, como por meio do capital é produzido mais valor e do mais valor se obtém mais capital. Porém, a acumulação do capital pressupõe o mais valor, e o mais valor, a produção capitalista. E esta, por sua vez, a existência de massas relativamente grandes de capital e de força de trabalho nas mãos de produtores de mercadorias. O que ele vai dizer é que esse processo aqui, né, digamos, essa acumulação primitiva, para você poder ter muita massa, né, uma massa relativamente grande de capital, isso veio através da violência. O capítulo é sobre isso. Todo esse movimento parece, portanto, girar num ciclo vicioso, do qual só podemos escapar supondo uma acumulação primitiva, previous accumulation, né, como diz o Adam Smith, prévia à acumulação capitalista. Uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida. Essa acumulação primitiva desempenha na economia política aproximadamente o mesmo papel do pecado original na teologia, certo? É a origem de todo mal, né? Então, veja, se tem capitalismo é porque teve uma acumulação primitiva, teve uns que cuidaram do seu patrimônio, outros não cuidaram e viraram trabalho assalariado. Aí Marx vai dizer, não foi assim, não foi simplesmente alguns cuidaram do seu patrimônio, outros não, e aí teve acumulação. Ele vai dizer isso, né? Então, todas essas piadas, Adão e Eva e etc e tal, é para dizer isso. Não foi assim, teve violência. É isso. Adão mordeu a maçã e com isso surgiu o pecado, com isso o pecado se abateu sobre o gênero humano. Sua origem nos é explicada como uma anedota do passado. Numa época muito remota, havia, por um lado, uma elite laboriosa, inteligente e, sobretudo, parcimoniosa, e, por outro, súcia de vadios a dissipar tudo que tinham, e ainda mais. De fato, a legenda do pecado original teológico nos conta como o homem foi condenado a comer seu pão com o suor de seu rosto, mas é a história do pecado original econômico que nos revela como deve haver gente que não tem nenhuma necessidade disso, né? Então, o que ele está dizendo é muito bom, né? Porque no Velho Testamento, né, no Gênesis, você tem exatamente isso. O fato de que a gente tem que viver do suor do nosso trabalho é porque Adão e Eva cometeram o pecado original, né? Ele está falando assim, mas aqui é uma explicação 2, né? Por que algumas pessoas têm que viver do seu trabalho e por que outras não. Então é porque umas cuidaram do seu dinheiro laboriosamente e as outras dissiparam o seu patrimônio. E aí tem que viver de salário, né? É isso que está lá na economia política de Adam Smith.